Olha, com uma mesa tão bonita como essa, eu tenho ideia por onde começar. Não sei onde vai terminar. A gente tem que comer um pouquinho de cada coisa numa festa dessas, assim? A gente vê que tem muita variedade aqui, né? Tem Hum. muitas carnes diferentes, muitas opções para acompanhar a carne também. E não necessariamente a gente precisa começar a comer tudo na mesma refeição. A gente pode dividir, afinal a gente tem o jantar do dia 24, tem o almoço do dia 25. Então que tal começar com uma carne ou no máximo duas numa primeira refeição, um ou dois acompanhamentos e deixar o resto para experimentar no dia seguinte, por exemplo, né? Numa mesa como essa, por exemplo, onde tem vários tipos de carne, qual pode ser o nosso comportamento em relação a essas carnes, assim? O que que a gente vai escolher? A gente podia montar um prato, por exemplo, com peito de peru, acompanhado do arroz e vegetais. Aqui a gente tem uma maionese com vegetais que pode ser uma opção também. Outra opção seria o lombo de porco, por exemplo, que é uma carne mais magra também, né? Ou então filé suíno, com a farofa e também com algumas folhas, alguns vegetais também. Então a gente teria pratos completos aí e a gente poderia variar no dia seguinte, por exemplo, com o lagarto fatiado e aí mais algum outro acompanhamento. As batatas com alecrim, por exemplo, podem ser um bom acompanhamento também. Tem gente que não come maionese de jeito nenhum, ainda mais em festa de fim de ano, que fica um tempão na mesa ali. A gente pode comer maionese? A gente pode comer maionese sem problema nenhum, né? Até é uma forma de estimular o consumo de vegetais na hora da ceia também. Agora, a gente tem que tomar cuidado com essa exposição do alimento em temperatura ambiente. Normalmente, o alimento, depois de pronto, ele vai sobreviver sem chance de contaminação por micro-organismos por umas 3 horas, mais ou menos, em temperatura ambiente. E se a gente deixar por muito mais tempo, a gente vai estar mais suscetível a ter essa contaminação. Então, bota na geladeira enquanto não servir e esquenta na hora de servir, que é melhor. Em relação à farofa, por exemplo, farofa, é bom que haja farofa na ceia? A farofa é uma fonte de carboidrato que pode substituir o arroz ou pode substituir a batata também. A forma de preparo é que a gente tem que tomar algum tipo de cuidado, né? Se a gente adicionar mais gordura, por exemplo, colocar muito bacon na farofa ou fritar demais os alimentos, isso pode fazer com que ela fique mais calórica e mais cheia de gordura. Mas é muito comum fazer farofa de ovo, que é legal, que a gente adiciona proteína na farofa, ou colocar uma cebolinha também, salsinha, alguns vegetais, fica super gostoso. Tem gente que gosta de farofa de banana também, é uma outra opção legal. E aí a gente pode variar. Uhum. Lara, cada um desses alimentos foi feito com muito carinho para os convidados, né? E é claro que o dono da casa gosta de exibir uma mesa maravilhosa, né? Mas quanto tempo antes da ceia a gente pode preparar essa mesa, para não ficar lá o tempo todo estragando? Então, normalmente dura umas 3 horas em temperatura ambiente com segurança para não ter a contaminação. Opa, se a ceia é meia-noite então, nada de 6, 7 horas da noite já começar a preparar a mesa. Não, Não. guarda na geladeira, né? E aí vamos colocar na mesa umas 3 horas antes de servir, é mais seguro dessa forma, né? Então, 9h30, mais ou menos, que vai dar 2 horas e meia, porque vai ficar um pouco depois da meia-noite também, é mais seguro dessa forma. E depois da ceia, vai ficar assim a noite toda até a manhã seguinte? Ou vai chegar uma hora de noite, de madrugada, que a gente vai guardar na geladeira? Como é que funciona? Depois do consumo, guardar na geladeira é muito importante também para evitar essa contaminação. A gente está num tempo mais quente, né, nessa época do ano. Então, é mais suscetível a ter algum problema aí de contaminação. Então, guardar na geladeira logo depois é a melhor coisa a se fazer. Eu posso comer maionese da ceia no dia seguinte? Se ela for guardada na geladeira, pode sem problema nenhum. Não tem problema. E que horas tem que guardar a maionese? Logo depois de consumir. Então, consumiu, fez o jantar mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia, até 1 hora, uma e pouco, tem que colocar na geladeira, é importante. Na hora que for pegar a sobremesa, a gente guarda os alimentos da ceia na geladeira. Comprar carne de porco embalada, congelada, é uma garantia contra a contaminação. Mito ou verdade? Depende. Depende. O processo de congelamento do alimento industrializado é um processo seguro, né? Agora, o problema é o manejo desse alimento na hora da venda desse produto. Então, a gente tem que reparar, tomar cuidado. Se esse alimento estiver com aquela crosta de gelo, é um sinal de que ele foi congelado e ele descongelou por causa da variação de temperatura e pode ter sido congelado de novo, porque ele solta a água no descongelamento e aí forma aquela crosta de gelo quando ele congela novamente. Quando existe essa variação de temperatura, existe mais chance de contaminação do alimento. Então, a gente tem que tomar cuidado e evitar comprar esses que estão com a crosta de gelo, comprar os outros. Então, de um modo geral, não é para a gente comprar alimento que tenha
crosta de gelo. Nenhum alimento congelado que tenha essa crosta deve ser consumido porque é sinal que houve variação de temperatura do freezer. A carne de porco é sempre mais gordurosa. Mito ou verdade? Isso é um mito, né? Nem sempre a carne de porco é mais gordurosa. Por exemplo, tem alguns cortes, como filé suíno, lombo de porco, que são menos gordurosos até do que, por exemplo, alguns cortes de frango. Então, essas carnes podem ser até consumidas com mais frequência, vão ter menos gordura e menos colesterol, inclusive. Em que casos que a carne de porco é melhor do que a carne de frango? É nesses casos em que a gente consome essas carnes específicas, o filé suíno e o lombo de porco com menos gordura. E aí a gente pode consumir, por exemplo, grelhado com um limãozinho em cima, como parte da nossa refeição mesmo. Bom, pode ter maionese à vontade. O que não pode é fazer o creme da maionese em casa, né? Usando o ovo em casa. Quando a gente faz em casa, a gente usa o ovo cru para fazer a maionese, né? E aí a chance de contaminação é muito maior. Então, nesse caso, é melhor usar industrializada. Porque a maionese industrializada, o creme de maionese industrializado é garantia de que não tem salmonela? Não vai ter a contaminação bacteriana porque ele é pasteurizado, ele sofre todo um processo na indústria para não acontecer essa contaminação. Olha, essa mesa tá linda, mas para ficar mais rica a ceia, falta uma coisa aqui, não falta? Para a gente colocar mais nutrientes, seria mais interessante a gente ter mais verduras, legumes e frutas para complementar essa refeição. Opa, Viu? não falta mais nada. Providenciando. Pronto. E sempre que a gente comer essas carnes todas e tal, é bom um pouquinho de fruta também para equilibrar? Auxiliar na digestão, né? A gente tem algumas frutas que ajudam a digerir os alimentos, como por exemplo o mamão, o abacaxi. Então eles vão ajudar assim para a gente conseguir digerir melhor os alimentos. E na ceia, tem restrição para crianças, grávidas, idosos? Esses alimentos são seguros para consumo, sobretudo se a gente obedecer às normas de segurança no preparo dos alimentos, né? E não deixar esses alimentos expostos por muito tempo em temperatura ambiente, sobretudo no calor, né? Mas todo mundo pode consumir sem problema nenhum. Lembrando de sempre colocar no prato pelo menos uma fonte de proteínas, que pode ser uma dessas carnes, uma fonte de carboidratos, que pode ser, por exemplo, o arroz, ou a farofa, ou a batata da maionese, e complementar com bastante vegetais. Aí todo mundo vai poder consumir. E é sempre bom que a ceia termine com uma fruta? É importante que termine com uma fruta como sobremesa. Eu sei que tem os doces de Natal que também podem ser consumidos, mas a fruta primeiro, depois o doce em pequena quantidade, sem problema nenhum. E como a gente pode montar um prato bem equilibrado? Para montar um prato ideal na ceia de Natal, é bom que a gente coloque metade do prato com verduras e legumes variados e a outra metade a gente divida entre as carnes, pode ser uma ou duas opções, porções pequenas, e também entre os acompanhamentos que são ricos em carboidratos, o arroz ou a farofa, por exemplo. Aí a gente tem um prato equilibrado para a nossa ceia de Natal. E para complementar, a gente tem a sobremesa, que pode ser uma fruta, a gente tem um monte de variedades de fruta agora para o Natal, e por que não um pedaço de doce também para a gente comer com prazer com a nossa família nessa ceia.